Nós vamos então olhar aí para esse texto que está na Epístola de Filemon. Só tem um capítulo e o texto nos diz assim, a partir do versículo 8: Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Vamos ler juntos o verso 10. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Juntos, verso 13: eu queria conservá-lo comigo, mesmo para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Verso 14: nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Amém. Irmãos, o que define uma identidade? A pergunta é essa: o que define a identidade? O que define a sua identidade? O que define a minha identidade? A partir desse texto, a gente pode pensar nesse assunto, porque Onésimo era um servo de Filemon, se rebelou, fugiu e foi parar em Roma. E lá em Roma ele se encontrou com Paulo. Paulo evangelizou, ele se converteu, e agora Paulo escreve para Filemon, que a palavra Filemon quer dizer amável, e Paulo então está devolvendo o Onésimo para Filemon. Onésimo, a palavra Onésimo quer dizer útil, é tanto que o apóstolo Paulo faz um trocadilho aí no verso 11: ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. O apóstolo Paulo usa esta expressão útil porque o nome de Onésimo significa útil, mas ele se tornou inútil, e agora Paulo está dizendo, atualmente ele é útil a mim, ou a ti e a mim, conforme está no texto. Então, a pergunta que eu fiz inicialmente é: o que define a identidade? Onésimo carrega um significado muito interessante, muito importante, que é útil. Mas veja que a identidade de Onésimo não é a do registro. Veja que o nome dele é útil, mas ele se tornou inútil. Então queremos fazer algumas colocações sobre essa questão. O que define a identidade, a nossa identidade? Primeiro, sua identidade é aquilo que manchou ou marcou sua vida. Dá para dizer isso comigo? Sua identidade é aquilo que marcou ou manchou a sua vida. Quando uma pessoa deixa uma marca boa, todo mundo fala, todo mundo diz, ele fez isso. Mas quando a pessoa deixa uma mancha terrível, todo mundo também fala. Interessante, irmãos, como nossa identidade é aquilo que manchou ou marcou a nossa vida. Vocês já perceberam isso? Que de acordo com o nosso comportamento, com as nossas ações, nas nossas atitudes, há pessoas até que carregam certos apelidos,
por conta do seu comportamento. Na cidade de Crateús tinha um moço que até hoje eu não sei o nome dele, mas eu me lembro até hoje, veja que faz tempo que eu saí de Crateús. Mais de 40 anos que eu saí de Crateús, e eu não sei o nome dele, mas eu me lembro de um nome que ele carregava. Ele era chamado de Calango Elétrico. Calango Elétrico. Por que Calango Elétrico? Eu era adolescente, tinha maior vontade de conhecer esse cara, porque eu via a cidade inteira falar, rapaz, o Calango Elétrico, o Calango Elétrico. Ele era chamado de Calango Elétrico, primeiro porque ele era muito magro, parecia um calango. E segundo, por causa do comportamento dele agitado, ele era elétrico e fazia muita coisa, então ele ficou com esse nome. A identidade dele era o comportamento dele. Irmãos, a nossa identidade é aquilo que manchou ou marcou a nossa vida. Onésimo não era mais útil, e agora carrega consigo o quê? Uma mancha do passado, e ele vai para Roma, mas mesmo indo para Roma, ele ainda deixou na sua região, na sua localidade, onde ele vivera, deixou uma mancha que agora Paulo vai trabalhar isso aí. Então, a sua identidade é aquilo que manchou ou marcou a sua vida. Segundo, irmãos, sua identidade vai além do nome de registro. Dá para dizer isso comigo? Sua identidade vai além do nome de registro. A gente diz, qual é o seu RG? Sua identidade, né? Aí a gente diz o nome, mas a nossa identidade vai além do nosso nome de registro, vai muito além. Veja que nós somos conhecidos pelas nossas ações, pelas nossas atitudes, pelo nosso comportamento, vai além do nosso nome de registro, vai além disso. Então, se a nossa identidade ela é definida além do nosso nome de registro, nós precisamos atentar sempre para o nosso comportamento, para as nossas atitudes. Veja que o nome de Onésimo significa útil, mas o nome, a identidade vai além do nome de registro, e ele agora, o apóstolo Paulo diz assim, antigamente ele foi inútil. Ele foi inútil. Imagine como é que Onésimo era conhecido agora lá na casa de Filemon. Não era mais o útil, era o inútil. Aquele inútil, não é assim que a gente fala às vezes? O sujeito que deu prejuízo, né? A gente às vezes chama aquele inútil. Imagine que agora Onésimo carrega um nome que está além do nome de registro. E a gente, quando nós observamos ao nosso redor, os irmãos se lembram de um homem chamado que é conhecido no Brasil de maníaco do parque. Maníaco do parque foi conhecido nacionalmente, talvez até fora do Brasil, por conta das mortes que ele cometeu, assassinatos que ele cometeu. Mas deixa eu fazer uma pergunta aqui. Qual é o nome de registro dele? Quem sabe? Não fala não. Quem sabe qual é o nome de registro do maníaco do parque? Levanta a mão, quem sabe aqui? Francisco. O nome do maníaco do parque era Francisco. Ninguém lembra do nome dele, mas a gente lembra dos atos dele, a gente lembra do que ele fez, a gente lembra do comportamento dele, e ficou conhecido nacionalmente como maníaco do parque. Então veja que a nossa identidade vai além do nosso nome de registro, como também pelo lado positivo. Talvez a gente conheça gente
que praticou boa ação, que fez coisa boa, que a gente não sabe o nome da pessoa, mas a gente lembra o que a pessoa fez de bom, a gente lembra do que a pessoa fez de positivo, né? E quando a gente olha para o nosso país, e quando a gente lembra das pessoas ao nosso redor, talvez você não lembre o nome da pessoa, mas lembra da ação da pessoa, da atitude da pessoa, do comportamento daquela pessoa. Certamente, né, a gente lembra de atitudes de pessoas. Eu tenho um colega que eu estive com ele num supermercado, e lá naquele supermercado, nós estávamos lá para fazer uma compra, e quando nós estávamos ali comprando alguma coisa para nós mesmos, chegou uma senhora e disse assim: ô moço, será que você não podia comprar um quilo de arroz para me dar? Eu trabalho numa casa num orfanato, eu trabalho com crianças, e nós hoje estamos sem nada, mas 1 quilo de arroz que você me der, eu não quero dinheiro não, 1 quilo de arroz que você me der hoje, isso vai nos ajudar, se você fizer isso. Aí o meu colega que trabalhava no banco, sensibilizado, olha para aquilo ali e diz: tá bom, você acha que só 1 quilo de arroz dá? Eu disse: não, a gente precisa mais, mas por enquanto eu só quero pedir 1 quilo. E aí ele pegou, botou lá no carrinho mais de quilo. E depois ele perguntou assim: o que é que vocês estão precisando demais? Aí ela disse: tal coisa. Aí ele colocou no carrinho. A mulher começou a chorar. E à medida que ele perguntava e ela dizia que ele colocava, aquela mulher chorava, levantava as mãos para os céus, chorando e dizendo: glória a Deus, glória a Deus. E irmãos, olha que momento extraordinário nós vivemos naquele dia no supermercado, quando foi colocando, à medida que ia colocando, essa mulher glorificava a Deus, essa mulher exaltava o nome do Senhor, e aí ele colocou e tal, fez, aí ela teve que ligar para lá, porque ela tinha vindo de ônibus, tentando conseguir alguma coisa para o orfanato. Nós descobrimos o nome lá do orfanato, todo, detalhes aí, e essa mulher, rapaz, ela saía nesse carro, a gente andando, e essa mulher chorando, e essa mulher glorificando a Deus, ligou para lá. Agora tinha que colocar no ônibus, porque ela tinha vindo de ônibus, tinha que colocar tudo aquilo no ônibus, e ela saiu e já ligou para lá, para ter uma pessoa esperando lá no ponto para pegar as coisas, e ela agradecia demais, e chorava, e glorificava a Deus, e ela não teve nenhuma cerimônia, nenhum constrangimento de glorificar a Deus em alta voz dentro daquele supermercado. Então aquela atitude do meu colega foi muito marcante, foi de uma gentileza, foi de uma solidariedade, foi de uma compaixão muito grande a atitude dele. Então imagine que aquela mulher, certamente, aquele orfanato, não sabe o nome dele, eles não sabem o nome dele, mas eles sabem do que ele fez. E certamente ele deve ter ficado conhecido como o homem generoso, o homem solidário, o homem que fez isso. Imagine, vocês podem imaginar a festa que foi, a alegria que foi para aquele orfanato, para aquele lugar onde as crianças naquela noite poderiam se alimentar, e até leite foi colocado lá. Foi um mercado muito bom, e você imagina que ele até hoje não sabe o nome dele, até porque ele nem disse o nome dele, mas o nome dele, pastor, era Francisco. Tem Francisco ruim, mas tem Francisco bom, não é, pastor Francisco? Então, irmãos, a nossa identidade, ela não é, nossa identidade é aquilo que manchou ou marcou a nossa vida,
A nossa identidade vai além do nosso registro, do nome de registro que tem. E nossa identidade pode ser redefinida por uma transformação de caráter. Antigamente, diz Paulo aqui, olha, anteriormente, ele te foi o quê? Inútil. Atualmente, porém, ele é útil. Por que o apóstolo Paulo está dizendo isso sobre Onésimo? Para dizer que agora aconteceu uma transformação no caráter de Onésimo. Onésimo carregava o nome de útil, porém era inútil. Aí Paulo diz assim, ele antes te foi inútil, atualmente ele é útil a ti e a mim. Por quê? Porque hoje houve uma transformação na vida dele, uma transformação no caráter dele, uma transformação real, profunda na vida deste homem. Então nossa identidade pode ser redefinida por uma transformação de vida, de caráter, e Onésimo passou por esta transformação. Como redefinir a nossa identidade? Veja, qualquer um podia dizer assim, Onésimo agora é um novo homem. Onésimo agora é transformado. Maravilha, isso é muito bom, ouvir isso. Mas irmãos, Onésimo está em Roma. Ele deixou uma mancha onde? Lá na casa de Filemon. É provável que Onésimo tenha roubado Filemon, não só fugido. Ficou aquilo. Ele vai para Roma. Filemon poderia dizer assim, foi para Roma, está em Roma, e agora, lá em Roma, diz que foi transformado, mas é preciso ter evidências, irmãos. E o que acontece? Nesse texto que nós lemos, nessa redefinição de identidade de Onésimo, a primeira coisa a ser feita é buscar ajuda em quem tem credibilidade. Vamos repetir isso? Buscar ajuda em quem tem credibilidade. Onésimo buscou ajuda em quem? Em Paulo. Paulo tem credibilidade com Filemon? Tem. Paulo diz, olha, eu poderia exigir de você que você recebesse Onésimo, porque tu deves até a tua vida a mim, mas eu não quis fazer isso para que você não faça por obrigação. Ele escreve, então, veja só, para que esta situação fosse mudada, Onésimo, busca ajuda em quem tem credibilidade. Porque se ele fosse só, saísse de Roma e fosse lá para a casa de Filemon, talvez ele fosse escorraçado. Sabe lá o que poderia acontecer. Mas tendo o aval de Paulo, a coisa é diferente. Então Paulo escreve esta epístola exatamente porque Paulo tem credibilidade, e aqui ele está fazendo uma solicitação, ele está pedindo a Filemon que receba Onésimo de volta. Então Onésimo pede ajuda a quem? Ao apóstolo Paulo, que tem credibilidade. Não podia pedir a qualquer um. Então sua identidade vai ser redefinida a partir do momento que ele busca ajuda em quem tem credibilidade. Às vezes, irmãos, nós carregamos uma mancha na nossa vida. Às vezes temos problemas passados. E aí, o que é que nós fazemos? Devemos buscar ajuda em quem tem credibilidade, em quem pode nos socorrer, em quem pode nos ajudar, seja um homem espiritual, uma pessoa espiritual, seja um profissional da área de psicologia, da área de psicanálise,
mas o fato é que às vezes sozinho fica complicado, então é preciso buscar alguém que tenha credibilidade. E foi isso que Onésimo fez. Para redefinir a identidade, segundo, procure resolver sua pendência passada. Onésimo tomou consciência e ele precisava resolver uma pendência do passado. O apóstolo Paulo chega a dizer aqui que se ele levou alguma coisa, dinheiro, e causou algum dano dessa natureza, o apóstolo Paulo diz assim: pode colocar na minha conta. Paulo diz: eu assumo este valor. Se ele roubou a você, pode deixar que eu pago esse valor. Pode colocar na minha conta. Se bem, olha, deixa eu te dizer, Filemão, se bem que tu deves até a tua vida a mim, mas pode colocar na minha conta, tá? Então, o que Filemão está querendo, que Onésimo está querendo, é resolver sua pendência passada. Irmãos, olhe para cá, preste atenção. É maravilhoso quando quando uma pessoa se converte a Cristo. Isso é maravilhoso. É muito bom saber que na nossa igreja tem gente que foi transformada pelo Senhor. Maravilha. Mas, irmãos, às vezes a gente deixou pendência no passado. E a gente precisa resolver. Senão, a nossa identidade não vai ser redefinida. Eu já falei aqui na igreja. Quando Jesus converteu, transformou minha vida, eu tinha umas pendências na minha cidade. E uma delas era com Edivaldo. Eu tive uma briga com Edivaldo na escola. Foi uma briga feroz. Eu lutei com ele lá e nós brigamos e ficamos intrigados. E pronto. E o tempo passou. E havia dentro de mim uma voz que me cobrava. Que eu precisava procurar Edivaldo e resolver essa pendência do meu passado. É constrangedor? É. É complicado? É. Eu não sabia como ele ia me receber. Mas lá em Crateús, eu descobri que ele trabalhava em uma loja. E eu fui naquela loja, mansamente. Entrei na loja, fiquei procurando Edivaldo, e o encontrei. E eu fui a ele, para resolver uma pendência que eu tinha deixado do meu passado. Imagine eu, como já aconteceu, ir em Crateús, pregar num ginásio, faixas espalhadas na cidade inteira, com o nome Pastor Edivaldo Rezende, e Edivaldo saber que eu estive em várias rádios da cidade, dando entrevista, e Edivaldo soubesse que eu estava ali na cidade, que eu estava pregando na cidade, num evento na cidade, ele ia dizer o quê? Você é hipócrita. Eu conheço ele, nós brigamos lá na escola, nunca nos reconciliamos, nunca resolvemos nossa parada. E eu me lembro que eu estive lá nesse evento, eu e Emerson Augusto, foi uma coisa grandiosa na cidade, maravilhosa, mas eu pude chegar naquela cidade, na minha cidade, em Crateús, com a cabeça erguida, e se Edivaldo tivesse ali naquele evento, eu olharia para ele sem nenhum problema, porque minha pendência passada tinha sido resolvida.
E eu saberia que Edivaldo não ia mais me conhecer como alguém que brigou com ele, que bateu nele, que feriu. Não, ele olharia para mim e ia dizer o seguinte: ele fez isso, mas depois de convertido, depois de crente, ele me procurou, ele resolveu a pendência comigo, está em paz, e poderia olhar para mim e ouvir a mensagem sem nenhum problema. Agora eu digo para os irmãos, é difícil? É constrangedor, é uma luta grande, e eu só fiz isso por uma razão, porque havia uma voz dentro de mim, na minha consciência, no meu ser, que cobrava isso. E ali eu entendi que verdadeiramente eu tinha nascido de novo. Quem não nasceu de novo não tem essa voz. Faz e deixa para lá. Se esconde, lá vem Edivaldo, se esconde. Não, mesmo com medo, mesmo constrangido, você vai e enfrenta. Então é preciso redefinir a identidade, buscando ajuda em quem tem credibilidade, procurando resolver a pendência passada. Tem alguma pendência do seu passado? Se tiver, irmão, procure resolver. Senão, sua identidade não vai ser seu nome, vai ser sua mancha. Terceiro, volte ao lugar que você fracassou. Onde foi que você fracassou? Volte lá. E reedite a sua memória. Dá para dizer essa frase comigo? Volte ao lugar que fracassou e reedite a sua memória. Na sua memória tem um fracasso. Você precisa reeditar isso aí. Reeditar a sua memória. A nossa memória, ela grava. E aquilo fica como que congelado. Está ali. De algo que a gente fez. A gente precisa voltar ao lugar que a gente fracassou para reeditar a nossa memória. Às vezes a gente precisa fazer isso. Entrar naquele lugar que a gente fracassou para reeditar a nossa memória. Então agora Onésimo quer voltar para onde? Para o lugar que ele fracassou, de onde ele fugiu, onde ele roubou. Ele vai voltar para o lugar que ele fracassou. E há muita gente que conhece Onésimo, ela para lá. Ele tem que mostrar a cara de novo. E agora ele tem que chegar lá e dizer: foi aqui que eu fracassei. Me perdoe, Filemão. Me perdoe, meus irmãos. E pedir perdão ali, voltar ao lugar que fracassou e reeditar a sua memória. Quem tem coragem de fazer isso? Quem tem coragem para fazer isso? Onésimo teve. Tem muita gente, irmão, sai de uma igreja, vai para outra, deixou a mancha lá, vai para outra igreja, nunca resolve, e vai deixando, e vai juntando, e vai acumulando, e às vezes sai daquela igreja, vai para outra, deixa outra mancha, e nunca volta ao lugar que fracassou para reeditar a memória. Isso é terrível para a vida espiritual da pessoa. A pessoa nunca vai ter uma identidade redefinida. Nós precisamos, irmãos, redefinir nossa identidade, não sermos conhecidos nas nossas igrejas. Ali é o rebelde. Eu já encontrei pastores, por exemplo, me encontrei com um pastor que uma pessoa saiu da igreja dele, veio para a nossa igreja, e eu disse: pastor, tem lá na nossa igreja um irmão, ele não está mais aqui, tá? Então ele saiu da nossa igreja, e da tua igreja, e foi para a nossa, e quem é ele? Ele disse: um rebelde. A identidade dele é rebelde. Ele é um rebelde, pastor. Passou por aqui, se rebelou, foi embora. Qual a identidade dele? Qual é o nome dele? O rebelde. Eu nem sei por onde ele anda, mas a identidade dele é o rebelde. Ele não se submete a pastor, ele não se submete à liderança, ele não se submete a ninguém. Ele é o sabichão, ele sabe todas as coisas.
E a minha ideia para ele é que ele abra uma igreja para ele, que é a melhor coisa que ele pode fazer, porque aí ele vai saber o que é gente. Volte ao lugar que você fracassou e reedite a sua memória. Na nossa memória tem gravado o nosso fracasso. E por último, irmão, redefina a sua identidade, sendo útil aonde você causou dano. Vamos dizer isso? Sendo útil aonde causou dano. Causou dano, chega lá, volta a ser útil. Se tem dinheiro, paga o que deve. Vai lá, eu fiquei devendo aqui. Eu voltei aqui para devolver. Eu conheci um homem lá em Recife, que ele roubou as lojas Venezas. Eu o conheci. Ele roubou as lojas Venezas. Deus o converteu. Ele foi transformado. E ele, inquieto, sem dinheiro, mas voltou lá nas lojas Venezas, já bem vestido, chega para o gerente e diz: eu quero conversar com o senhor. Eu sou fulano, eu entrei nessa loja, lembra daquele roubo que teve aqui? Eu roubei essa loja. Eu roubei essa loja. E eu vim confessar meu pecado. Mas mais do que confessar, eu quero restituir o valor que eu roubei. Aí ele disse: eu não tenho dinheiro para pagar o que eu roubei, mas eu quero prestar serviço à loja para pagar tudo que eu roubei nessa loja. Irmãos, o gerente da loja ficou tão emocionado, tão impactado com esse testemunho, que o homem chorou na hora diante dele e disse: olha, você não precisa pagar nada, mas eu faço questão, porque agora eu sou servo de Deus e eu estou com uma dívida aqui neste lugar e eu quero resolver isso, eu quero ser útil, eu causei um dano a essa loja. E o gerente da loja se levantou, abraçou, chorando, e disse: você não deve mais nada, sua dívida aqui está cancelada. E agora eu quero fazer uma coisa com você. Não só sua dívida está cancelada, mas eu quero te dar um emprego aqui na loja. E ele se tornou útil ali. Quero fechar isso aqui. Quando a identidade é redefinida, a vida se torna significativa. Dá para dizer isso comigo? Quando a identidade é redefinida, a vida se torna significativa. Segundo, quando a identidade é redefinida, a credibilidade é expansiva. Vamos lá? Quando a identidade é redefinida, a credibilidade é expansiva. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Identidade redefinida. Glória a Deus. Onésimo, agora é Onésimo. Não apenas carrega o nome de útil, mas ele é útil. Aleluia. Que esta palavra, irmãos, esteja em nós. Precisamos redefinir nossa identidade. Se tem alguma coisa a ser mudada, alguma pendência, tem que pedir perdão, confessar, alguma coisa, precisamos fazer isso. Senão nós vamos ter uma identidade que não é o nosso nome. Vamos orar? Senhor, dá-nos graça, Senhor. Graça para redefinir nossa identidade, segundo o teu propósito, segundo o teu querer, segundo a santidade de vida. Oramos assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém.